Após a formatura, eu e meus amigos decidimos celebrar em um local isolado, no coração da floresta de Pine Ridge. Morávamos a apenas algumas horas de distância, então a viagem não foi longa. Eu e meus amigos, Clara, Lucas, Amanda e Rafael, nos apertamos no carro de Clara. O veículo era pequeno, um Toyota Yaris, e não levamos muita coisa. Afinal, o objetivo era descansar e aproveitar a paz do lugar. O destino era uma cabana alugada pelo Airbnb em um vilarejo remoto. Chegamos ao local durante a tarde, e a casa era como nas fotos, exceto por uma estrutura antiga e abandonada ao lado, que parecia um celeiro que havia visto dias melhores. Talvez um velho morador tenha deixado isso para trás, brincou Clara, rindo. Comentamos sobre o preço baixo da cabana, provavelmente por causa daquelas condições, e começamos a descarregar as malas. Eu tinha uma certa atração por Clara e sentia que ela também estava interessada em mim, então, ao invés de dormir nas camas separadas, sugeri que dividíssemos o sofá-cama na sala de estar. Todos concordaram e logo nos acomodamos. Na primeira noite tudo estava tranquilo e depois de alguns drinks e conversas descontraídas, todos caímos no sono. Na manhã seguinte, decidimos aproveitar o dia. Exploramos a vizinhança e fizemos uma caminhada pelas trilhas próximas. Mas, ao voltarmos da nossa caminhada, Clara sugeriu que fôssemos explorar o velho celeiro. Apesar de hesitar, não queria parecer medroso diante dela. Então, aceitei. Abrimos a porta de madeira, que rangeu ao ser empurrada, e entramos. Dentro, a atmosfera era densa e estranha. Uma cadeira de balanço velha estava ao centro do quarto, e o chão estava coberto de poeira e terra. O cheiro de cigarro pairava no ar. Deve ser o lugar onde o dono antigo fumava, disse Clara, tentando descontrair. Não havia nada de muito interessante, então voltamos à cabana. Ao anoitecer, decidimos fazer uma fogueira do lado de fora. O clima estava agradável e as conversas eram animadas. No entanto, no meio da noite, enquanto estávamos todos ao redor da fogueira, o silêncio se instalou de repente. Algo estava se movendo nas sombras da floresta. Passos, pesados e rápidos, como se algo ou alguém estivesse vindo na nossa direção. Nossos corações dispararam. De repente, uma luz verde iluminou o quintal e todos congelaram. O que quer que estivesse se aproximando de nós parou e então ouvimos um grito aterrador. Amanda, com os olhos arregalados, correu em direção à casa. Um grito tão intenso que parecia vir de uma sirene. Não entendimos o que estava acontecendo, mas a visão de Amanda correndo fez todos nos levantarmos em pânico. Eu, Clara, Lucas e Rafael corremos em direção à casa, mas antes de entrar, paramos para olhar. Uma figura sombria se movia nas bordas da fogueira, seu contorno indistinto na escuridão. Estávamos paralisados de medo. Clara me puxou para dentro, e assim que entramos, trancamos todas as portas. A tensão era palpável, mas não sabíamos o que exatamente havia nos perseguido. Desesperados, ligamos para a polícia, que chegou minutos depois. O policial vasculhou o perímetro, mas não encontrou nada suspeito. Parece que um raio atingiu uma linha de energia, ele disse, explicando o brilho verde. Quanto à figura, ele sugeriu que poderia ser apenas um animal selvagem, talvez um catamount, uma espécie de felino selvagem. Mas Amanda insistiu que havia visto um homem curvado, com uma capa negra. Sentimos o medo se intensificar ao longo da noite. A ideia de algo nos observando lá fora foi o suficiente para decidirmos sair mais cedo no dia seguinte. Desde então, nunca mais retornamos àquelas montanhas. Quem sabe o que realmente estava espreitando por aquelas florestas? Talvez o velho celeiro fosse apenas o começo. Eu tenho 26 anos e, no momento, estou vivendo uma fase complicada da vida. Minha relação com os meus pais está no limite, meu trabalho me exaure e meu relacionamento com a Sofia parece cada vez mais sem rumo. Naquela semana, parecia que tudo estava conspirando contra mim, então decidi que era hora de sair de casa e tomar um tempo só para mim. Queria paz, sossego e um escape do caos do cotidiano. Numa tarde nublada, depois de um enorme desentendimento com minha mãe, decidi procurar um lugar isolado onde eu pudesse descansar. Encontrei uma pequena cabana disponível no Airbnb, nas montanhas de Hollow Creek.
a cerca de 3 horas da minha cidade. A descrição dizia que a cabana ficava escondida entre colinas e florestas, o que parecia ser exatamente o que eu precisava para desligar do mundo. Avisei a Sofia, que não gostou muito da ideia, mas insisti, dizendo que precisava de um tempo sozinho. Ela me olhou desconfiada, como se algo estivesse errado, mas eu a convenci. Fiz as malas rapidamente, sem dar muita atenção aos conselhos dela, e peguei a estrada. A viagem foi tranquila, e o ar fresco das montanhas parecia me revigorar, à medida que me afastava de tudo que me incomodava. Quando finalmente cheguei à cabana, a área ao redor era ainda mais solitária do que eu imaginava. Havia uma estrada de terra que levava até a propriedade, e o lugar tinha uma aura sombria, quase abandonada. O anfitrião me enviou as instruções para encontrar a chave e, com um misto de alívio e excitação, entrei. A casa era simples, mas acolhedora. Uma lareira no centro da sala, móveis antigos e uma escada de madeira que levava a um pequeno quarto no andar superior. Enquanto explorava, notei uma estranha sensação de isolamento. O lugar estava silencioso demais, como se o tempo tivesse parado ali. Decidi sair para uma caminhada rápida nas redondezas e me afastar um pouco do local. O ar frio me trouxe algum alívio, mas à medida que caminhava, percebi algo incomum. 2 figuras estavam na estrada de terra à distância. Quando passei, elas simplesmente pararam e me observaram. Não disseram nada, apenas me encararam fixamente. Fiquei incomodado, mas segui meu caminho, tentando não pensar muito nisso. Ao voltar para a cabana já era tarde e o céu estava completamente escuro. A sensação de desconforto parecia aumentar. Quando me acomodava na sala com meu livro, percebi que estava sendo observado, mas quando olhei pela janela não vi ninguém. O ar estava pesado e a noite parecia se esticar indefinidamente. Decidi sair para comprar alguns mantimentos. Quando me preparava para sair, vi as mesmas figuras novamente, agora correndo pela estrada em direção à floresta. Essa coincidência me deixou ainda mais inquieto. Resolvendo ignorar meus medos, entrei no carro e fui até a cidade mais próxima comprar o que precisava. Quando voltei, já estava completamente escuro, e o som do meu carro na estrada era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto. Aquela sensação de estar sendo seguido não me abandonou. Subi até a cabana, tentando me manter calmo. Quando entrei, percebi algo estranho. As luzes da casa haviam se apagado de repente, e a única iluminação vinha da lareira. Fui até o painel de energia, mas nada parecia funcionar. O silêncio era opressor. Em um impulso, decidi ligar para o anfitrião e perguntar o que fazer. Ele sugeriu que eu verificasse a caixa de fusíveis do lado de fora, perto de um poste de luz, mas a ideia de sair naquele momento me aterrorizava. Algo não estava certo. Foi então que ouvi um barulho vindo da parte de trás da casa. Olhei pela janela e vi uma figura sombria se movendo pela mata. Não consegui distinguir detalhes, mas algo me dizia que não deveria sair. O medo se transformou em pânico quando a porta da casa se abriu sozinha. Eu tentei correr para trancar as janelas e portas, mas antes que pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. Uma figura alta com um capuz escuro apareceu na entrada da sala. Ele não disse nada, apenas apontou para a mesa e ordenou que eu entregasse tudo que eu tinha. Em um estado de choque, entreguei minha carteira, meu celular e até meu laptop, enquanto ele permanecia imóvel, observando com olhos penetrantes, mas sem dizer uma palavra. Eu estava tão paralisado que mal conseguia pensar. Ele me mandou ficar na cozinha enquanto ele vasculhava meus pertences. Ouvi o som de objetos sendo movidos, mas não ousava olhar. Quando finalmente a figura saiu, corri para trancar todas as portas, mas ao olhar ao redor, percebi que meus objetos haviam desaparecido. Meu laptop, minha mochila, meu dinheiro, tudo sumira. Liguei para a polícia, mas a resposta deles foi morna. Estamos a caminho, mas pode ser só um ato de vandalismo, disseram. Fiquei ali, esperando, impotente e assustado. Quando o policial chegou, não havia sinais do homem ou de qualquer outra coisa suspeita, exceto a sensação de que algo estava profundamente errado com aquele lugar. Enviei uma mensagem ao anfitrião para relatar o que acontecera, mas a resposta dele foi fria e indiferente. Ele apenas me disse que talvez fosse melhor eu ir embora no dia seguinte e que não poderia oferecer reembolso.
O que começou como uma simples tentativa de escapar da minha realidade virou uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Sigo me perguntando o que realmente aconteceu ali. Há uma parte de mim que acredita que o anfitrião sabe mais do que diz. Afinal, quem entra em uma casa sem deixar vestígios? E como ele sabia que eu estava ali sozinho naquela noite? Sempre que não estou usando minha casa de praia na costa de Carolina do Sul, eu a alugo no Airbnb. A casa é simples, com 3 quartos e um banheiro, perfeita para quem quer um lugar sossegado perto do mar. Eu sempre tranco o quarto principal, onde guardo minhas roupas e outros itens pessoais, para garantir que ninguém mexa nas minhas coisas. O resto da casa é aberto para os hóspedes e geralmente nunca tenho problemas. Na primavera passada, decidi ir até lá para passar uma semana. Normalmente, trabalho de forma remota, então posso viajar sempre que quiser. Como planejava ir logo após a saída dos hóspedes, decidi economizar o dinheiro da limpeza e fazer tudo sozinho. O último hóspede a alugar a casa foi um cara chamado Felipe. Ele parecia confiável, uma pessoa tranquila e estava acompanhada da namorada, com quem estava se hospedando para um fim de semana de descanso. Pela conversa que tivemos, não vi nada de estranho. Viajei por cerca de 16 horas, com uma pausa rápida para refeições, e cheguei a casa por volta das 10 da noite. Estava exausto e nem me preocupei em verificar a casa. Então entrei, peguei minhas malas e fui direto para o meu quarto. Estava muito cansado para fazer qualquer coisa, então me joguei na cama e apaguei. Acordei de madrugada, um pouco confuso, com o relógio marcando 23:30. Era estranho ter acordado tão cedo após uma viagem tão longa. Mas algo me fez abrir os olhos. Peguei o celular para checar algumas mensagens, acendi a luz do abajur e olhei ao redor. Não vi nada fora do lugar e aparentemente os hóspedes haviam saído, já que os quartos estavam vazios. No entanto, a cama de um dos quartos de hóspedes estava ligeiramente bagunçada, o que me fez pensar que talvez eles tivessem sido bem discretos. Fui até a sala de estar, começando a inspecionar o local, e acabei decidindo verificar a câmera de segurança que instalei na varanda. Normalmente não costumo olhar as filmagens, a menos que haja algum problema, mas naquele momento estava curioso. Quando abri o aplicativo e rezei o histórico, percebi algo perturbador. Felipe tinha entrado na casa sozinho, sem a namorada, 3 dias antes. Isso não fazia sentido, já que ele havia dito que estava com ela. Fui até os outros quartos e confirmei que estavam vazios, mas a sensação de desconforto aumentava. Fui até o quarto principal e comecei a abrir os armários. Nada. Quando abri a última porta, a do armário de meu quarto, ela estava vazia, como esperado. Mas foi então que ouvi a porta do meu quarto principal se fechar suavemente, como se alguém estivesse dentro. Eu congelei, corri para a sala de estar com o coração acelerado e olhei para a porta do quarto. "Felipe, você ainda está aqui?" gritei, a voz tremendo. Não houve resposta, mas eu podia ver uma luz fraca se projetando sob a porta. Então, ao me abaixar para olhar por debaixo da porta, vi 2 pés parados do outro lado. Eles estavam bem perto e eu pude ver que a porta estava entreaberta. Foi nesse momento que meu pânico aumentou. Corri até a cozinha para pegar uma faca, mas ela não estava lá. Eu precisava sair de lá, o mais rápido possível. Minha mente entrou em pânico. Senti que minha vida estava em risco. Saí pela porta dos fundos e liguei para a polícia, explicando a situação. Esperei do lado de fora até que os policiais chegassem. Quando a polícia entrou na casa, encontrei Felipe na sala de estar, sentado calmamente, sem faca ou qualquer outro item suspeito. Ele disse que precisava apenas de mais uma noite na casa, que ele estava com dificuldades e não tinha onde ficar. Sua história era estranha e inconsistente, especialmente porque ele estava sozinho e negava ter tocado em qualquer objeto da casa. Após uma longa conversa com os policiais, que insistiram que ele parecia estar apenas passando por dificuldades, eles decidiram deixá-lo ir, informando-me que eu deveria resolver o problema com o Airbnb. Eu estava chocado. Senti que a polícia não havia levado a sério a situação. Mais tarde, entrei em contato com o Airbnb para relatar o incidente. Embora Felipe tenha sido banido da plataforma, eles não puderam me reembolsar pelo dia extra que ele passou lá. A experiência foi uma das mais assustadoras da minha vida. Fiquei com a sensação de que Felipe estava mais do que apenas passando dificuldades.
E o fato de ele ter estado lá depois de eu ter chegado e de, aparentemente, ter sido capaz de entrar sem problemas, me fez questionar a segurança de minha própria casa. Mesmo que ele tenha sido banido, nunca me senti seguro novamente no meu próprio refúgio. Trabalho como analista de risco em um grande banco em Manhattan. Tenho uma vida bem estruturada e, por conta do meu trabalho, faço muitas conexões com pessoas interessantes. Adoro sair pro happy hour com os colegas e é assim que, em 2019, conheci um novo colega chamado Marco. Ele havia sido transferido para o nosso escritório e logo no primeiro dia era impossível não notar seu jeito extrovertido e sociável. Marco parecia ser aquele tipo de pessoa que ficava no centro das atenções, sempre com histórias fantásticas sobre lugares que visitou e pessoas famosas com quem se relacionou. No início, achei Marco uma pessoa super divertida e logo nos tornamos amigos. Ele sempre estava em festas e eventos e parecia ser a alma do lugar. Mas conforme o tempo foi passando, comecei a notar que muitas de suas histórias soavam como exageros, até um pouco fantasiosas. Ele sempre falava sobre mulheres deslumbrantes com quem se envolveu, celebridades que conhecia e experiências de vida extraordinárias. Comecei a desconfiar que ele estava inventando grande parte daquilo. Mas, como ele ainda era divertido e carismático, continuei a sair com ele de vez em quando. Em um fim de semana, Marco me convidou para ir até sua casa na costa da Flórida, onde ele morava com sua irmã, Helena. Ele me contou que a família dela era rica e que possuíam várias propriedades, incluindo uma casa luxuosa em um condomínio fechado na praia. Como estava entediado, resolvi aceitar a oferta e levei meu irmão Alex comigo para aproveitar o fim de semana. Chegamos ao condomínio na sexta-feira à noite e, quando conheci a irmã de Marco, percebi que ela era uma pessoa um pouco peculiar, mas nada que me parecesse realmente estranho. O condomínio era espetacular. 3 quartos, todos decorados com um gosto refinado, e a vista para o mar era deslumbrante. Marco e Helena ficaram em quartos separados, e Alex e eu dividimos um quarto. Saímos para os bares na praia, mas logo percebi que Marco estava exagerando na bebida. Ele parecia estar bebendo sem parar, sem motivo algum, e ficava cada vez mais agressivo com as pessoas ao redor. Eu tentei avisá-lo para ir devagar, mas ele não queria ouvir. Começou a abordar as mulheres de maneira totalmente inadequada, deixando todos desconfortáveis, o que resultou em uma briga com um cara que estava tentando proteger sua namorada. O comportamento de Marco estava ficando cada vez mais estranho e difícil de suportar. Quando fomos até um bar com algumas garotas que conhecemos, Marco nos seguiu para lá, mas logo começou a enviar mensagens irritadas, dizendo que não voltássemos para casa e ameaçando colocar nossas coisas na rua. Decidimos voltar mais cedo, preocupados com o que ele poderia fazer se ficasse ainda mais bêbado. Chegamos ao condomínio e encontramos Marco completamente embriagado no sofá. Quando tentei conversar com ele, ele parecia mais agitado do que nunca, perguntando se queríamos sair novamente. Eu e Alex tentamos tranquilizá-lo, mas ele foi para o quarto, batendo a porta com força. O comportamento dele estava ficando cada vez mais imprevisível e assustador. Na noite seguinte, a situação só piorou. Marco passou a noite trancado em seu quarto e, eventualmente, Alex e eu decidimos sair sem ele para um clube nas redondezas. Mas, enquanto estávamos fora, Marco começou a enviar uma série de mensagens acusando-nos de abandoná-lo e dizendo que iríamos pagar por isso. Voltamos ao condomínio antes que ele fizesse algo mais. Quando chegamos, Marco estava no sofá, olhando fixamente para a parede. Ele parecia completamente desconectado da realidade. Ficamos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo com ele, mas o pior estava por vir. Durante a noite, começamos a ouvir passos do lado de fora do quarto, seguidos de risadas e conversas baixas. O mais estranho era que parecia que Marco estava falando sozinho. Quando abri a porta para verificar, encontrei-o parado no canto da sala, com os olhos arregalados e uma expressão estranha, rindo e falando palavras desconexas. "Você é um idiota, Joe", ele murmurou, rindo sozinho. Eu congelei. Ele estava falando comigo, mas parecia que estava falando com outra pessoa.
Aquele comportamento completamente irracional e errático me deixou assustado. A partir desse momento, a situação ficou insustentável. Alex e eu decidimos que precisávamos sair dali imediatamente. Arrumamos nossas coisas, pegamos um Uber e fomos para um hotel. Quando deixamos o condomínio, Marco estava em seu quarto, a porta trancada, mas nós sabíamos que não poderíamos voltar ali enquanto ele continuasse com aquele comportamento perturbador. No trabalho, Marco evitava olhar para mim ou falar comigo nas semanas seguintes. Ele foi transferido para outro escritório pouco depois e nunca mais tivemos contato. Aquela viagem e experiência com Marco me marcaram profundamente. No início, ele parecia ser apenas um cara divertido, mas conforme o tempo passou, ele revelou um lado sombrio e imprevisível, e aquela noite no condomínio foi aterrorizante. Alguns anos atrás, em 2019, fui convidada para uma festa do pijama na casa de uma amiga, que chamarei de Clara. Estava empolgada para a noite, pronta para conversar sobre o drama da escola e compartilhar algumas risadas. A casa de Clara ficava em um lugar isolado, no coração de uma floresta densa. Para se ter uma ideia, o vizinho mais próximo estava a mais de 1 quilômetro de distância. Por trás da casa havia um penhasco íngreme que descia até o oceano. Era um lugar bonito, mas totalmente afastado de tudo. A festa começou de forma tranquila. Estávamos jogando alguns jogos clássicos de adolescentes, como Verdade ou Desafio e Esconde-Esconde. À medida que a noite caía, decidimos dar uma caminhada pela estrada de cascalho que levava a algumas outras casas distantes. Pedimos permissão à mãe de Clara, que nos deixou ir. Caminhamos por cerca de 10 minutos, curtindo a tranquilidade da noite. Foi então que o vimos. Um homem estava vindo em nossa direção pela estrada. À primeira vista parecia inofensivo, mas algo não estava certo. Ele estava vestido com roupas pesadas, como se fosse inverno, mas a noite estava morna, cerca de 15 graus Celsius. Ao passarmos por ele, sentimos um odor extremamente forte e desagradável. Era insuportável. Não consegui descrever o cheiro de forma precisa, mas parecia algo podre, de um modo que nos fez estremecer. Continuamos andando, tentando não dar muita atenção. Mas logo depois, minha amiga Júlia começou a se sentir mal e correu para a floresta, quase vomitando. Fomos até ela, e a decisão foi clara, voltar para casa. Mas ao passarmos novamente pelo homem, ele não estava mais indo na direção oposta. Ele estava nos seguindo. O coração disparou, não sabíamos o que fazer. A sensação de ser seguido ficou cada vez mais forte. E não demorou muito para começarmos a andar mais rápido. Quando começamos a correr, ele também acelerou o passo. Algo estava muito errado. Foi então que Júlia olhou para trás e soltou um grito de terror. Eu e Clara viramos rapidamente e vimos um homem correndo em nossa direção, com algo na mão. Parecia uma faca. O medo nos dominou. Começamos a gritar, correndo o mais rápido que podíamos, e ele parou de nos seguir, mas ficou parado ali, olhando-nos. Não queríamos saber o que ele estava planejando. Chegamos à casa de Clara, batemos na porta e não contamos nada aos pais dela, pois já estavam dormindo. Passaram-se algumas horas e, por volta das 2 da manhã, estávamos assistindo a um filme. A casa de Clara tinha várias janelas na parte de trás, com vista para o mar. Eu estava sentada perto de uma dessas janelas, quando comecei a ouvir passos do lado de fora. Era estranho, porque o silêncio da noite era total. Clara me tranquilizou, dizendo que poderia ser o cervo que sempre vinha até ali. Ela o alimentava há anos. Decidi olhar pela janela, mas não vi nada. As amigas me lembraram do que aconteceu mais cedo e me disseram para deixar isso para lá. Voltamos a assistir ao filme, mas algo me incomodava. Olhei novamente para fora e então vi algo se movendo na floresta. Sem hesitar, peguei uma lanterna e apontei para o local. Quando fiz isso, vi o homem novamente, mas agora ele estava sem camisa, e a cena que se desenrolava na minha mente me fez sentir uma onda de pavor. Fui até Clara e Júlia para contar o que vi, mas quando olhamos para fora, ele havia desaparecido. Clara me olhou com desconfiança, como se eu estivesse brincando com ela, e voltou a dormir. Eu fiquei lá, sentindo uma estranha sensação de que algo estava muito errado. Cerca de 2 horas depois, acordei suando frio, um pressentimento me tomando. Foi quando percebi o cheiro novamente, aquele fedor familiar, o mesmo que sentimos antes.
Quase vomitei no sofá, mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi passos vindo em nossa direção. Liguei a lanterna e quando olhei para o canto da sala, lá estava ele, o homem. Ele estava parado, imóvel, observando-nos. Gritamos, e ele saiu correndo da casa. Clara e Júlia acordaram assustadas e também gritaram, mas o homem já havia desaparecido. A mãe de Clara desceu correndo as escadas e depois de alguns minutos ligou para a polícia. O pai de Clara, armado com uma espingarda, foi até a estrada procurar o homem. A polícia chegou logo depois e, ao ouvir nossa história, começou a investigar. Fui para casa mais cedo e, embora meus pais não dissessem muito, me abraçaram apertado ao me ver chegar. Desde aquele dia, nunca mais participei de outra festa do pijama. Só agora, anos depois, percebo quão perigoso tudo foi. A polícia finalmente encontrou o homem e dentro do velho barracão, que uma vez consideramos explorar, estavam 5 corpos. O cheiro de carne em decomposição era o que ele exalava. Se não tivéssemos fugido no momento certo, nós poderíamos ter sido as próximas vítimas. Quando eu era criança, morava com minha família em uma casa espaçosa na Geórgia antes de nos mudarmos para o Texas. Nossa casa tinha um enorme quintal, o que me fazia sentir como o garoto mais popular da turma. Sempre que meus amigos queriam jogar ao ar livre ou praticar esportes, meu quintal era o lugar ideal. Tínhamos 2 acres de grama, árvores altas em 3 lados do terreno, um trampolim, uma banheira de hidromassagem e uma piscina elevada, como se tivéssemos tudo o que um adolescente poderia querer. Em uma sexta-feira, quando estávamos na 6ª série, meus amigos, Mike, outro Mike, que chamarei de Michael e Jason, e eu decidimos acampar no meu quintal. Com cerca de 11 ou 12 anos, pedimos permissão aos nossos pais, e como era verão, não havia motivo para eles dizerem não. Nossa família tinha um bom equipamento de camping, incluindo 2 barracas, então nos preparamos para a noite. Depois de nos encontrarmos na minha casa por volta das 17h, jogamos futebol por um tempo, depois beisebol, e a noite começou a cair. Ao redor de 19h, meus pais pediram pizza para nós e, enquanto comíamos, o sol se punha. Era hora de montar as barracas antes que ficasse muito tarde. Como era escoteiro, eu sabia como montar barracas rapidamente, então meus amigos me ajudaram um pouco, mas eu fiz a maior parte do trabalho. Quando terminamos, já estava bem escuro e decidimos jogar nosso jogo favorito, Manhunt, ou caçada. O quintal era perfeito para se esconder, com árvores, arbustos e o trampolim em um canto. Eu e Mike nos escondemos primeiro, enquanto Michael e Jason nos procuravam. Eu me escondi debaixo do trampolim, esperando o momento certo para correr até a Buzzy, que era a porta dos fundos da casa. Quando os caçadores viram os outros esconderijos, corri em direção à banheira de hidromassagem. Mas, ao me abaixar atrás dela, ouvi um barulho estranho. A lixeira ao lado da casa parecia quase tombar, e a luz do sensor de movimento acendeu. Quando olhei, vi uma figura alta vestindo roupas escuras, andando rapidamente em direção à floresta, antes de desaparecer entre as árvores. Corri de volta aos meus amigos e decidi encerrar o jogo. Fui contar ao meu pai sobre o que vi. Ele saiu comigo e procuramos pela floresta por alguns minutos, mas não encontramos ninguém. Também verificamos a rua em busca de carros suspeitos, mas não havia nada. Meu pai sugeriu que dormíssemos dentro de casa naquela noite, o que nos deixou frustrados, mas concordamos. Voltamos para dentro, jogamos no PlayStation e quando a tensão passou, falamos sobre o que acontecera. Eu descrevi o homem que vi entrando na floresta. Depois de um tempo, decidimos voltar para o quintal. As barracas já estavam montadas e pensávamos que, talvez, o homem já tivesse ido embora. Saímos de novo para o quintal, tentando ser silenciosos para não acordar meus pais. Cada um de nós entrou em sua barraca e logo começamos a brincar e a gritar entre as tendas. O vento na noite estava fresco e tranquilo, mas logo o som de passos pesados na grama ao redor das barracas me fez ficar alerta. Então, o zíper da minha barraca foi aberto.
Olhei para cima e vi uma figura com o rosto parcialmente visível. Era uma pessoa que parecia ter a mesma idade do meu pai, mas algo estava errado. Ele estava espiando para dentro da barraca. Eu gritei de medo e Mike começou a gritar também. O homem agarrou nossos tornozelos e disse para ficarmos quietos, mas quando percebeu que íamos ser ouvidos, ele desistiu e saiu correndo. Gritamos por ajuda e, ao correr para dentro da casa, meu pai estava saindo pela porta dos fundos, respondendo aos nossos gritos. Ele correu pelo quintal, gritando e desafiando o invasor a voltar se tivesse coragem. Ouvimos isso de dentro da casa. Minha mãe imediatamente ligou para a polícia, mas quando o policial chegou, ele apenas fez um boletim de ocorrência e foi embora. Apesar de estarmos aliviados por termos o relato formalizado, a sensação de insegurança era palpável. Não sabíamos se aquele homem voltaria ou se tinha cometido outros crimes semelhantes. Foi uma noite de puro terror. Embora tudo tenha acabado sem maiores incidentes, a sensação de estar sendo observado e perseguido naquele quintal nunca me deixou. O homem poderia ter voltado ou talvez tivesse ido embora. De qualquer forma, nunca mais me senti seguro no meu quintal depois daquela noite. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos para vocês. E se você tem um relato assustador para contar, deixe nos comentários. Quem sabe ele aparece no próximo vídeo.